Eu não acredito que você tá fazendo 8 refeições por dia durante a quarentena. Um pouco mais. Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra comer. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito. Quando a alimentação é rica em proteínas, estas são quebradas, liberando aminoácidos no intestino. Além disso, os próprios alimentos podem conter aminoácidos. Esses compostos caem na corrente sanguínea e podem ser absorvidos por tecidos, como o músculo, onde são utilizados para a síntese proteica, ou pelo fígado, onde tem vários destinos. É importante lembrar que o aminoácido é formado por um carbono ligado a 4 compostos. Um desses compostos é um agrupamento amino, que, em altas concentrações, é tóxico. O restante do aminoácido forma o esqueleto carbônico. No fígado, os aminoácidos podem ser utilizados para formar nucleotídeos, hormônios ou porfirinas, para formar proteínas do fígado ou proteínas plasmáticas, como a albumina, ou para a síntese de piruvato, quando os aminoácidos são glicoplastos. O piruvato pode sofrer a ação do complexo PDH e ser transformado em acetil-CoA, que pode entrar no ciclo de Krebs se ainda houver necessidade energética ou ser convertido em ácido graxo, para que o excesso de energia seja estocado. A parte do aminoácido convertida em piruvato é o esqueleto carbônico e, nesse sentido, essa transformação leva à liberação de amônia, que deve ser eliminada. A principal forma de eliminá-la é através do ciclo da ureia, na qual o NH3 é convertido em ureia e que também acontece no fígado. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. A glicogênese é um processo que ocorre quando nos alimentamos, para armazenamento energético. Nessa situação, a glicose é transformada em glicogênio. Esse processo ocorre na musculatura e no fígado, tecidos onde o glicogênio fica armazenado. Os músculos armazenam glicose para seu próprio uso, enquanto o fígado armazena glicose para todo o corpo, visando, principalmente, impedir a falta de glicose no sistema nervoso. Quando o nível de ATP está alto, a glicose 6-fosfato é direcionada para a formação de glicose 1-fosfato pela enzima fosfoglicomutase. Essa reação é reversível, mas apenas nos tecidos que têm capacidade de armazenamento. Inicialmente, a glicose 1-fosfato reage com a UTP, formando um composto energético que é a UDP-glicose. Posteriormente, a UDP-glicose reage com a glicogenina e forma o primeiro composto da síntese do glicogênio, que é a glicose-glicogenina. O UDP é liberado e se liga a um fosfato para formar novamente o UTP e continuar esse processo. A glicogenina é uma proteína produzida dentro do hepatócito que, além de iniciar a molécula de glicogênio, também apresenta uma atividade catalítica, ou seja, ela mesma já tem ação enzimática para iniciar a molécula. Essa proteína consegue quebrar ATP e usar a energia dessa quebra para fazer a ligação do UDP e da molécula de glicose. Geralmente, já encontramos glicogenina ligada à primeira molécula de glicose, porque a partir disso é só ir adicionando moléculas de glicose para formar o glicogênio, o que é feito pela enzima glicogênio sintase. Essa enzima não consegue fazer a primeira ligação, mas consegue ir adicionando glicose à medida que a primeira ligação já foi formada. Para formar o glicogênio, a enzima glicogênio sintase acrescenta à molécula de glicose-glicogenina uma molécula de UDP-glicose e assim sucessivamente, até o glicogênio ser formado. A cada etapa, a ligação UDP-glicose é quebrada, liberando energia para formar a ligação, e o UDP sai da molécula para ser reutilizado. Entretanto, uma molécula linear ocupa muito espaço e, por isso, a glicose que está sendo formada começa a sofrer ramificações pelas enzimas de ramificação. Essas enzimas adicionam ligações do tipo alfa-1,6. Isso permite a adição de mais glicose em um menor espaço. No glicogênio, a cada 8 ou 10 resíduos de glicose há uma ramificação. Isso conclui a formação do glicogênio. Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra comer, pra comer, pra comer. O fígado é responsável por metabolizar os excessos de nutrientes provenientes da alimentação por meio da lipogênese, que é a síntese de lipídios. Nesse cenário, os níveis de insulina estão altos e os níveis de glucagon estão baixos.
A glicose do alimento é quebrada na glicólise, formando muito piruvato e, consequentemente, muito acetil-CoA, que pode ser usado para a síntese de ácido graxo. Além disso, um dos intermediários da via glicolítica pode ser desviado para a formação de glicerol. O fígado promove a união dessas moléculas, formando os triglicerídeos, que são armazenados no tecido adiposo, formando uma reserva energética. Essa síntese de triglicerídeos é feita em alta velocidade pelos hepatócitos. O triglicerídeo pode, ainda, vir do próprio alimento. Nesse caso, o alimento rico em triglicerídeo é absorvido e, no intestino, o triglicerídeo forma os quilomicrons, que são levados até o fígado. No fígado também ocorre a síntese de lipoproteínas. A HDL é sintetizada pelo fígado após a alimentação, na forma discoidal, e cai na corrente sanguínea, onde retira todo o colesterol, ácido graxo e lipídios livres e em excesso no plasma. Quando a HDL está cheia, retorna ao fígado, onde pode ser esvaziado e retornar à circulação para continuar limpando o sangue. Entretanto, a HDL pode encontrar, na circulação, uma outra lipoproteína, a VLDL, que também é sintetizada pelo fígado. Ao encontrá-la, a HDL transfere seu conteúdo e fica vazia para continuar limpando, sem ser necessário retornar ao fígado. A síntese de VLDL é exclusivamente hepática. O VLDL é muito importante, pois transfere o triglicerídeo que foi produzido ou transportado até o fígado para o tecido adiposo, onde é armazenado, constituindo a reserva energética. Eu preciso comer, meu pensamento é morder um pão. Eu não consigo emagrecer e nem ficar maromba. Minha barriga tá redonda. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome. No jejum, o fígado realiza dois processos para produzir glicose, a gliconeogênese e a glicogenólise. A glicose produzida cai na corrente sanguínea e pode chegar até o músculo, onde é quebrada, formando piruvato. Paralelamente, o glucagon pode atuar no músculo, onde há proteínas, causando a proteólise, levando à liberação de aminoácidos. Se o aminoácido liberado é glicoplasto, pode ser utilizado para a síntese de piruvato, formando acetil-CoA, que é usado para produzir ATP. A transformação de aminoácido em piruvato libera o agrupamento amino, que muitas vezes está na forma de glutamato e precisa ser transportado até o fígado para entrar no ciclo da ureia e ser eliminado, o que é feito através do ciclo da glicoselanina. Nesse ciclo, o glutamato transfere o agrupamento amino para o piruvato, através de uma transaminação enzimática. Nessa reação, o piruvato se transforma em alanina e o glutamato vira alfa-ceta-glutarato, que pode entrar no ciclo de Krebs para produzir energia. A alanina produzida cai na corrente sanguínea e é transportada para o fígado, onde ativa a etapa da gliconeogênese. A alanina transfere seu agrupamento amina para o alfa-ceta-glutarato, formando o glutamato e o piruvato. O glutamato pode entrar no ciclo da ureia para eliminar o agrupamento amino. O piruvato, por sua vez, é substrato para a gliconeogênese e é transformado em glicose, que cai na corrente sanguínea e retorna ao músculo para recomeçar o ciclo. Gente, tô ficando impaciente, minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vai pela frente, come a língua. A glicogenólise corresponde à quebra do glicogênio para a liberação de glicose, quando estamos em jejum. É ativada por níveis baixos de insulina e níveis elevados de glucagon. O glicogênio é um composto formado pela união de várias moléculas de glicose, que formam, também, ramificações. O glucagon ativa a enzima glicogênio fosforilase, que quebra ligações do tipo alfa 4, chamadas de ligações glicosídicas. Níveis elevados de insulina estimulam a ativação da glicogênio sintase, e níveis mais baixos causam a dificuldade de ativá-la. Essa enzima consegue quebrar as moléculas de glicose apenas até 4 moléculas de glicose antes da ramificação, já que as ramificações trazem prejuízo espacial, ao dificultar a chegada da enzima glicogênio fosforilase. As ramificações atrapalham muito a quebra e, por isso, as enzimas de desramificação vão desfazer a ligação alfa 1,6
entre a ramificação e a cadeia linear e ligar os 4 resíduos de glicose da ramificação à cadeia linear da molécula, para que o glicogênio fosforilase continue quebrando o glicogênio. Quando as ramificações são retiradas, a glicogênio fosforilase consegue quebrar as ligações entre as glicoses, liberando a glicose na forma de glicose 1-fosfato, ou seja, é gasto 1-fosfato para a liberação de cada molécula de glicose. A glicose 1-fosfato sofre a reação reversível e volta a ser glicose 6-fosfato. Enquanto a glicogênese acontece no fígado, a glicogenólise pode ocorrer no fígado, no músculo, no rim e nos intestinos. Entretanto, no músculo, não existe enzima capaz de tirar o agrupamento fosfato da glicose 6-fosfato, e por isso, a glicose fica presa dentro da célula e entra na via glicolítica. Dessa forma, o glicogênio armazenado no músculo só pode ser utilizado como fonte energética por ele mesmo. Quando a glicogenólise acontece nos hepatócitos, a glicose 6-fosfato sofre uma reação pela enzima glicose 6-fosfatase que a transforma em glicose, que pode cair na corrente sanguínea e ser utilizada em outros tecidos. Sem fosfato, essa enzima não é formada e a glicose não consegue sair do fígado. Quanto mais ativo fisicamente, maior o armazenamento de glicogênio nas células musculares. O armazenamento de glicogênio nos hepatócitos varia com a dieta. Toda vez que nos alimentamos, armazenamos, e toda vez que estamos em jejum, quebramos o glicogênio. A gliconeogênese é estimulada pelo jejum, quando a glicemia e a insulina estão baixas e o glucagon está alto. 70 a 80% da gliconeogênese acontece no hepatócito e 20 a 30% ocorre nas células renais. A gliconeogênese é a rota pela qual é produzida a glicose a partir de compostos aglicanos, como glicerol, lactato e piruvato. Vamos começar com a gliconeogênese a partir do glicerol das gorduras. Quando o nível de insulina cai, há ativação da enzima lipase hormônio sensível, que é responsável pela quebra de lipídios e é sensível aos níveis de insulina. Portanto, a quebra dos lipídios depende que o nível de insulina esteja baixo. Ao ativar a enzima, será promovida a quebra dos triglicerídeos, com consequente liberação de glicerol e de ácidos graxos, que são ácidos de cadeia longa. Os ácidos graxos e o glicerol caem no sangue e são captados pelo fígado. Das substâncias provenientes da quebra da gordura, o glicerol é a única substância que pode ser utilizada como substrato para a produção de glicose ou como fonte energética. Os ácidos graxos vão ser, obrigatoriamente, utilizados como fonte energética, porque não há como produzir glicose a partir do ácido graxo. Seu único destino possível é a produção de acetil-CoA, que será utilizado como fonte energética pelos hepatócitos ou pelas fibras musculares cardíacas. A principal fonte energética do coração é o acetil-CoA, pois dessa forma o saldo de ATP é maior do que quando a produção ocorre a partir de uma molécula de glicose. Para o glicerol, existem 2 destinos. No fígado, o glicerol é fosforilado pela enzima glicerol-quinase, originando o glicerol 3-fosfato, que é oxidado a dihidroxicetona-fosfato, que é o intermediário da via glicolítica. O dihidroxicetona-fosfato pode continuar na via glicolítica para formar ATP ou entrar na via contrária à via glicolítica para formar glicose, no caso da gliconeogênese. Veremos agora a gliconeogênese a partir do lactato. Nossas células musculares podem pegar a glicose e produzir piruvato e, a partir do piruvato, produzir lactato. Esse tipo de metabolismo ocorre na falta de oxigênio. Por exemplo, nas pernas, devido à falta da gravidade, a circulação é menos adequada. Por isso, quando não estimulamos o retorno venoso, quando estamos muito tempo sentado ou parado, o metabolismo anaeróbico acaba sendo utilizado e resulta na produção de lactato, que percebemos com dor nas pernas e dor nos pés ao final do dia. Depois que essa substância é produzida, sai da célula, vai para o interstício celular, onde estimula o receptor de dor e cai na corrente sanguínea, onde será captado pelo fígado. Os hepatócitos capturam o lactato e o transformam novamente em piruvato, que entra na via da gliconeogênese,
fazendo as reações contrárias da via glicolítica para a produção de glicose, que pode retornar para o músculo para ser utilizado como fonte energética. Isso forma um ciclo, em que as células musculares produzem lactato e os hepatócitos produzem glicose. Esse ciclo é chamado de ciclo de Cori. Existe ainda um terceiro substrato para a produção de glicose, a proteína. Toda vez que o nível de insulina está baixo e o nível de glucagon está elevado, há um aumento da proteólise, que é a quebra das proteínas, levando à liberação de aminoácidos. Dos 20 tipos de aminoácidos que nós temos, 18 são glicogênicos, ou seja, 18 podem dar origem à glicose ao entrar na via glicolítica após sofrer transaminação. Alguns exemplos de compostos que são produzidos a partir da transferência do grupo amino dos aminoácidos são piruvato, oxalacetato, fumarato e alfa-cetaglutarato. O composto formado depende do aminoácido liberado na quebra da proteína. Esses compostos formados são intermediários da via glicolítica, onde entram e sofrem uma série de reações para formar a glicose. Isso porque não é possível apenas fazer as reações reversas da via glicolítica, pois não é energeticamente viável. Eu tô com fome, o que tem? Não tem comida. No estado de jejum, quando o hormônio glucagon é prevalente, o fígado é responsável por disponibilizar energia para o funcionamento do organismo. Após um tempo sem comer, os triglicerídeos são hidrolisados por lipases, a glicerol e ácidos graxos, que caem na corrente sanguínea e são absorvidos pelo fígado. No fígado, o glicerol pode formar o glicerol 3-fosfato pela ação da enzima glicerol quinase. O glicerol 3-fosfato, por sua vez, pode ser oxidado a dihidroxicetona fosfato, que é um intermediário da via glicolítica. Esse composto pode entrar na via glicolítica para formar ATP ou gliconeogênese para formar glicose. Os ácidos graxos, por sua vez, seguem para a beta-oxidação. Inicialmente, os ácidos graxos precisam ser ativados, formando o acil-CoA graxo, que é transportado até a matriz mitocondrial, onde ocorre o processo de beta-oxidação. Na beta-oxidação, os ácidos graxos sofrem remoção de 2 unidades de átomos de carbono sucessivamente, na forma de acetil-CoA, liberando NADH e FADH2. Essa remoção acontece através do ciclo de Leydig. As voltas nesse ciclo dependem do número de carbono em cada molécula de ácido graxo. Cada acetil-CoA liberado entra no ciclo de Krebs e é oxidado até CO2, liberando NADH e FADH2. Ocorre a transferência de elétrons do NADH e do FADH2 para a cadeia respiratória mitocondrial, gerando ATP. Parte do acetil-CoA proveniente da quebra do ácido graxo pode desviar do ciclo de Krebs e entrar na formação dos corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, que são produzidos no fígado, caem na corrente sanguínea e podem ser utilizados nos tecidos extrahepáticos que têm uma enzima responsável pela quebra desse composto, como músculo, rim, coração e cérebro, como fonte de energia. Nesses tecidos, ocorrem reações reversas que culminam na liberação de acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs para a produção de energia naquele tecido. What's going on? Quando nos alimentamos ou quando há morte celular, existe a possibilidade de reutilizar através da via da reciclagem ou de excretar o nucleotídeo em excesso, principalmente as purinas. A maioria dos compostos purínicos provenientes da alimentação é excretada, já que, geralmente, os ingerimos em excesso, não sendo necessário utilizá-los em processos de biossíntese de purinas ou de pirimidinas. O DNA ou o RNA ingerido em pH baixo, ou seja, a nível de estômago, é desnaturado, liberando os ácidos nucleicos desnaturados, que sofrem a ação de uma sequência de enzimas, que são produzidas pelo pâncreas. As nucleases quebram os ácidos graxos desnaturados em oligonucleotídeos, que são quebrados pelas fosfodiesterases em mononucleotídeos. As nucleotidases liberam um fosfato e formam os nucleosídeos. A nível intestinal, nas células mucosas intestinais, os nucleosídeos, pelas nucleosidases, liberam a ribose, que pode retornar à circulação e ser reutilizada, e as pirimidinas e as purinas.
As purinas são utilizadas para a formação de ácido úrico pelas mucosas intestinais, principalmente, e pelo fígado. As pirimidinas, por sua vez, retornam à circulação e são transformadas em ácido orótico. Ambas são eliminadas, finalmente, pela urina. É importante acrescentar que a metabolização desses nucleotídeos é a mesma em jejum e no estado alimentado. Entretanto, na alimentação a intensidade é maior, tendo em vista a ingestão de nucleotídeos dos próprios alimentos. Ai, não quero mais não, mãe. Mais um gole já foi. Preparou, misturou, vai virar, já virou. So delicious. They wanna taste of what I'm delicious. Taste. Just step, burgerlicious step, burgerlicious step, burgerlicious step. A maioria dos fármacos é metabolizada no fígado, com o objetivo principal de aumentar a hidrofilia dos fármacos, aumentando a chance de serem eliminados pelos rins. Isso acontece porque os medicamentos são compostos xenobióticos, ou seja, são compostos químicos que não são bem-vindos no nosso organismo, sendo necessária sua eliminação. Geralmente, os metabólitos dos fármacos são menos ativos do que os fármacos que os originaram, mas o oposto também acontece, isso é, alguns remédios, quando ingeridos, só são convertidos em suas formas mais ativas como resultado do processamento hepático. Há dois tipos de fármacos, os que são administrados por via oral e os que são aplicados diretamente na corrente sanguínea. Quando o fármaco é administrado por via oral, é absorvido no trato gastrointestinal e distribuído na corrente sanguínea. Esse remédio age, é metabolizado e em seguida eliminado. Quando o fármaco é injetado diretamente na corrente sanguínea, é imediatamente distribuído no corpo, promove seus efeitos, é metabolizado e eliminado. Geralmente, esse efeito é até mais rápido, pois a absorção não é necessária. Vamos focar na metabolização hepática da droga. O fígado é responsável por aumentar a hidrofilicidade dos fármacos, para que estes sejam mais facilmente eliminados pelos rins, já que nosso sangue é uma matriz líquida. De forma geral, o metabolismo do fármaco apresenta duas fases de metabolização. Na fase 1, o fármaco é oxidado e inativado, e na fase 2, ocorre uma reação de conjugação, na qual o fármaco se liga a um composto químico muito hidrossolúvel para aumentar sua solubilidade. Entretanto, nem todo fármaco passa pelas duas fases de metabolização. Medicamentos muito hidrossolúveis podem ser eliminados diretamente no rim, sem necessidade de metabolização, ou ir direto para a fase 2. Porém, quando a droga é hidrossolúvel e ainda está ativa, precisa passar pela fase 1 para ser inativada. Preciso do sol pra lembrar seu calor. E se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo. Você não bebe muito? Não. Eu, na verdade, assim, não me bebo muito, né? Mas quando eu bebo, um pouquinho eu me transformo numa outra pessoa. E essa pessoa bebe, né? Só Você não bebe muito? A bebida alcoólica é absorvida principalmente no estômago, 30%, e no duodeno, 65%, onde atravessa a membrana do tecido sem que haja digestão. No fígado, a enzima álcool-desidrogenase, também chamada de ADH, converte o etanol em acetaldeído. A enzima aldeído-desidrogenase, ou ALDH, por sua vez, o converte em acetato. Nessas duas etapas, há uso de NAD+, que é convertida em NADH. Dessa forma, ao beber, pode haver excesso de NADH e falta de NAD+. No alcoolismo,
A enzima ADH pode estar bloqueada e, por isso, o organismo pode utilizar o sistema mitocondrial de oxidação do etanol, chamado de MEOS. O acetato, no organismo, pode ser convertido em acetil-CoA, através da enzima acetil-CoA sintetase. O acetil-CoA pode ser utilizado no ciclo de Krebs para gerar energia, quando necessário, ou na síntese de lipídios, para estoque energético. Quando estamos em jejum, falta glicose e o fígado promove a gliconeogênese para a produção desse substrato. O grande problema de beber em jejum é que essa via, assim como a via de metabolização do etanol, utiliza o NAD+. Dessa forma, o NAD+, pode estar em falta, impedindo a formação da glicose necessária, levando a um quadro de hipoglicemia. Por isso que pode ser necessário tomar glicose na veia após beber. Além disso, pode acontecer uma acidose metabólica. Na via da gliconeogênese, a glicose é produzida a partir de compostos anglicanos, como o lactato. Nesse caso, o lactato é convertido em piruvato, que vira oxalacetato, que vira malato, que pode ser convertido novamente em oxalacetato. Esse composto sofre uma série de reações que culminam na síntese de glicose. Algumas dessas reações utilizam NADH ou NAD+, e algumas são reversíveis. O excesso de NADH, causado pela ingestão de álcool, estimula a conversão de piruvato em lactato e do oxalacetato em malato, travando a reação e impedindo a formação de glicose, piorando a hipoglicemia. Além disso, o lactato acumulado é convertido em ácido lático, podendo causar uma acidose metabólica. Para intensificar esse quadro, a hipoglicemia leva ao aumento da cetogênese, produzindo corpos cetônicos, que são ácidos. A acidose metabólica mais a hipoglicemia podem levar ao coma alcoólico. Ei, Carol! Estamos passando aqui para te agradecer, não só por todo o conteúdo, mas também pelo suporte, companheirismo, carinho, bom humor. Isso é muito especial pra gente. Estará sempre em nossos corações. Em tempos tão difíceis, temos que valorizar as coisas simples e importantes. E por isso queremos todas dizer muito obrigada!